A Polícia Civil foi informada no dia 1º de fevereiro sobre o desaparecimento do produtor rural José Eduardo Padovani, morador do município de Lagoa Santa. Segundo informações da família, ele era um senhor bastante saudável e lúcido e estranharam o motivo do desaparecimento. No dia seguinte, a Polícia Civil já iniciou as buscas a fim de elucidar os fatos. Durante entrevistas informais, a polícia suspeitou do senhor Reginaldo de Ramos Figueiredo, que é vizinho de fazenda da vítima. Ele confessou ter matado o produtor rural. A única informação que nós temos ainda da Polícia Civil em relação à motivação do crime são as próprias declarações do autor, né? Não é nada conclusivo, inclusive foi um crime elucidado de forma atípica, porque a gente não havia motivação, não existia nenhuma intriga aparente entre autor e vítima. Então, primeiramente a gente elucidou a autoria, agora a polícia segue trabalhando, segue investigando para elucidar a motivação do crime. O autor alega que a vítima pediu para eles ficarem juntos, teriam uma certa relação afetiva, a vítima que segundo ele era homossexual, e aí ele se negando, a vítima se incomodou e disse que falaria à esposa dele que eles tinham tido um caso junto. Por conta disso, o autor irritado resolveu dar cabo à vida da vítima, mas como eu disse, não é nada conclusivo. A gente vai tentar agora identificar outras intrigas que eventualmente tivessem entre o autor e vítima para fornecer dados mais seguros em relação à motivação desse crime. A própria esposa do autor contou de que forma ele ocultou o cadáver. Basicamente, através de informações prestadas pela esposa do autor. O autor, ao perceber que o crime seria elucidado, haja vista que foi feita a apreensão de vestimentas deles para tentar se identificar material genético da vítima. Diante disso, ele percebeu que o crime seria elucidado e aí ele se apavorou com a situação e confidenciou tanto a esposa quanto ao pai e a mãe a autoria do crime. A esposa dele ficou horrorizada com a situação e depois de indagá-lo várias vezes sobre onde ele havia ocultado o cadáver, ele confidenciou a ela. No entanto, ambos fugiram da cidade da Lagoa Santa. A Polícia Civil, um trabalho de inteligência, trabalho de informantes, conseguiu identificar o local onde eles haviam fugido, uma fazenda no interior de Minas Gerais, e se deslocou até o local. Chegando lá, o autor já havia também saído da fazenda e fugido para Mato Grosso. No entanto, a gente conseguiu, encontrando a esposa dele, ela nos informou que ele havia dito a ela o local da ocultação. A gente repassou essa informação imediatamente ao Corpo de Bombeiros, que foi até o local, e depois de um dia de trabalho, com muita busca, conseguiu fazer a remoção do cadáver. O autor contou em detalhes à Polícia Civil de que forma que ele tirou a vida da vítima. Ele fala que ele deu um soco na vítima, fazendo com que ela caísse e desmaiasse. Ela deu um soco, ela bateu a cabeça no chão e desmaiou. E depois de desmaiada, ele buscou o forro da mesa, enrolou a cabeça dela, enrolou o rosto delas com esse forro, arrastou o corpo dela longe da casa para não deixar nenhum vestígio de sangue na casa, na grama, e passou a efetuar vários golpes com um pedaço de ferro na cabeça dela. No momento em que ele enrolou a cabeça dela, ele sabia que ela estava com vida ainda, porque estava sinais de vida, estava tremendo, ainda apenas desmaiado. E aí, depois de matar ela com um pedaço de ferro, ele percebendo que ela já não tinha mais sinal nenhum de vida, ele colocou o corpo dela dentro de um saco bag para insumos agrícolas, que estava na fazenda, colocou o corpo num trator da própria vítima e utilizou o trator para levá-la até um poço que ficava no fundo da fazenda em que ele trabalhava. Um poço seco de 12 metros de profundidade. Ele jogou o corpo lá e depois inseriu aproximadamente 20 sacos de areia e 5 sacos de sal. O autor acreditava que o crime não seria desvendado. E como a família da vítima suspeitava de um desaparecimento, ele chegou a ajudar nas buscas. O homem estava como desaparecido e o curioso é que o próprio autor do homicídio estava colaborando nas buscas. E depois de ser ouvido por nós, informalmente, ele fala que durante a busca realizada pelo bombeiro, ele ia todo dia ao local do cadáver para verificar se havia algum cheiro restante da putrefação, porque se houvesse, ele jogaria mais areia no sentido de evitar o encontro do cadáver. Ele revela que jamais indicaria o local do cadáver se o crime não fosse elucidado. E ele estava muito tranquilo em relação a isso, até perceber que provas técnicas, com apoio da Polícia Técnico-Científica, depois de buscas realizadas pela Polícia Civil, o apontassem como autor. Até então ele estava tranquilo e não havia revelado o fato a ninguém. Só demonstrou nervosismo perante a esposa e aos pais, depois de diligências realizadas na casa dele, que viabilizariam a elucidação do crime através da identificação de sangue ou material genético da vítima na roupa que
que ele utilizou para cometer o crime. O autor confessou ter participado sozinho do crime. Ele foi encaminhado ao presídio da cidade de Itajá.